Shalom, shalom para todos. Vamos continuar o nosso estudo no Talmud, no Tratado Sanhedrin, 11º capítulo, 104 Amud B, Kol Israel. A Guemará conta o episódio ocorrido na época das deliberações da grande assembleia. O Rav Yehudá disse em nome de Rav: eles quiseram nomear mais um rei, Shelomó, como sendo e fazendo parte daqueles 3 reis que não fariam parte do mundo vindouro, como foi colocado na Mishnah, nos estudos anteriores. Então a imagem de seu pai Davi surgiu e prostrou-se em súplica diante dos homens da grande assembleia Knesset Gedolá, pleiteando que não incluíssem o nome de Shlomo, Salomão, na lista. Mas eles não deram atenção. Um fogo surgiu do céu e as chamas destruíram os seus bancos, lá na Câmara das Pedras Talhadas, Lishkat Hagazit. Mas eles não lhe deram atenção. O eco de uma voz emanou do céu e proclamou-lhes. Olha só, o eco quer dizer uma batikol. Uma batikol é a filha da profecia. Uma vez que o fluxo da profecia havia cessado por conta da destruição do templo, o eco é como alguém subir numa montanha e grita, e lá embaixo ouve-se o eco. O eco não é a voz, é uma reprodução da voz. Assim é a batikol. Tu vês um homem diligente no seu trabalho? Interroga. Ele se apresentará diante dos reis, mas não se apresentará diante dos obscuros. Os obscuros aqui é uma alusão aos 3 reis, Yarovam, que é Jeroboão, Menashe, que é Menassés, e Ahaz, que é Acabe. Ok? Já que a Mishnah falou que, nos estudos anteriores, que eles não fariam parte do mundo vindouro. Quem construiu a minha casa, falando de Salomão, o templo sagrado Beit HaMikdash, o Beit HaMikdash, antes de construir a sua própria casa, Salomão, que é Shelomó, iniciou a construção do templo sagrado no 4º ano do seu reinado e concluiu-a no 11º ano. Conforme consta em 1 Melachim 6, 36 ao 37, o versículo subsequente conta que ele começou a construir o seu palácio. Pode-se depreender disso que ele só começou a construir o seu palácio depois do término da construção do templo. Ele priorizou a casa de Hashem para depois fazer a sua própria. E mais, a de Hashem ele fez com muita perfeição, nas pressas, enquanto o seu próprio palácio, sua casa particular, ele fez de forma bem vagarosa. E não só isso, mas construiu a minha casa em 7 anos, enquanto a sua própria casa construiu em 13 anos. Esse homem se apresentará diante dos reis, mas não se apresentará diante dos obscuros. Ele terá a companhia dos reis justos no Gan Eden, não dos reis ímpios no purgatório. Aqui, interpretação do Rashi, aqui a nossa Guemará diz que Shlomo não vai precisar ir para o purgatório.
ele vai direto para o Gan Eden. A Guemará sai em defesa de Shlomo. Mas, ainda assim, os homens da grande assembleia não lhe deram atenção. O eco de uma voz bate-cola manou do céu pela segunda vez e proclamou. Isso consta em Iov, Jó 34, 33. É de ti que é aplicada a punição, para que desdéns. Então tu escolherás quem vai para o mundo vindouro e não eu, e etc. Esse versículo dito por Elihu a Iov, a Jó, é traduzido aqui para expressar a dura resposta de Hashem aos homens da grande assembleia. Vocês têm poder de punir os mortos para desprezarem Shelomo, Salomão? É de ti que é aplicada a punição para que desdéns? Cabe a vocês ou a mim medir quem tem parte no mundo vindouro. Então tu escolherás e não eu? É claro que é minha prerrogativa, Rashi. Tendo mostrado que só Hashem decide quem é incluído ou excluído do mundo vindouro, a Guemará cita a opinião de que até os ímpios mencionados na Mishnah, falando dos três reis, Yarovam, Jeroboam, ou Yerovam, Menashe, que é Menassés, e Ahaz, que é Acabe, marido de Jezabel, Jezebel. Então, em pauta, tem parte no mundo vindouro. Olha lá, a Guemará cita a opinião de que até os ímpios mencionados na Mishnah, como falamos, em pauta tem parte no mundo vindouro. Os intérpretes de versículos costumavam dizer: todas elas, as pessoas citadas na Mishnah, entram no mundo vindouro, conforme está dito em Terrilim 60, verso 9 ao 10. Gilad é minha, Menashe é minha, Efraim é a fortaleza da minha cabeça, e Yehudá é meu legislador, Moabe é minha pia. Sobre Edom, eu lançarei a minha trança. Plechete me proporá amizade. Nesse salmo, composto durante uma de suas guerras, Davi declara que Hashem lhe prometerá que conquistará todas as nações inimigas vizinhas de Israel. De acordo com os intérpretes de versículos, esses dois versículos foram ditos por Davi, não foram ditos por Davi. De acordo com os intérpretes de versículos, eles não foram ditos por Davi, mas por Hashem, o Criador, referindo-se aos três reis e três cidadãos israelitas, exceto Bilã. Bilã é um perverso terrível, vai para o purgatório, vai ficar lá no purgatório sofrendo terrivelmente para ressuscitar após a era messiânica e ser julgado no juízo final e destruído eternamente. Já os reis aqui em questão, por isso parece que a Mishnah entra numa contradição, mas parece que não vai resolver a questão, e a questão é resolvida facilmente. Quando diz que eles não farão, na Mishnah estudada anterior, e nesta Guemará aqui, dizendo que eles irão, e anteriormente parecia não ir ao mundo vindouro, quer dizer que grande será o sofrimento desses reis israelitas. Esses três, Yarovam, Ahaz e Menashe, no Guernom, eles ficarão lá passando por sofrimentos terríveis. Tem pessoas que passam 12 meses e depois que sofre muito,
vai para o Gan Eden. Suas almas tornam-se puras, claras, limpas. Porque Hashem dá alma limpa, pura para o homem. A alma que te dei pura, limpa, tem que voltar para Hashem pura, limpa. Hashem não aceita. Ela se mancha nesse mundo e a volta para Hashem. Hashem aceita? Não. Hashem não aceita. Vai para o Guerrinom, passa no fogo, num sofrimento terrível. Mas grande é o sofrimento desses reis. E eles vão ressuscitar, mas até a ressurreição dos mortos, eles vão estar lá no Guerrinom, sofrendo terrivelmente, para então ressuscitarem após a era messiânica e adentrarem no mundo vindouro. Porque eles foram homens muito grandes em Torá, muito grandes. E alguém pode dizer, mas se você é muito grande, você tem a obrigação de ser bom, de ser uma pessoa melhor. É verdade. Só que quem vivia naquela época, teve um sábio do Talmud que disse assim, quando foi estudar na Yeshiva, disse assim, de forma eufemista, hoje nós vamos estudar sobre os colegas, referindo-se a Yarovam, referindo-se a Menashe e referindo-se a Ahaz. Então um desses reis apareceu para ele em sonho e disse assim, se você tivesse vivido na minha época, você sairia correndo atrás de um ídolo. Isso porque, pessoal, hoje nós falamos, eu estou apanhando da Yetzirah, estou assim, não sei o que, estou assado. Mas hoje é um tempo maravilhoso de viver. Porque naquela época, naquela época, o desejo de praticar idolatria era muito grande. Sabe o que foi que enfraqueceu esse poder da idolatria sobre o ser humano? A vinda dos vários tzadikim, Baal Shem Tov, o Maggid Mesrit, o Arizal, grandes mestres que vieram de lá para cá, foi enfraquecendo a Yetzirah, e hoje nós estamos vivendo uma época muito boa, muito maravilhosa. Mas antes não era assim. Antes não era fácil. Não era fácil. Era muito complicado. As forças do mal estavam muito concentradas, muito fortalecidas. O que as enfraqueceu foi a vinda desses grandes sadiquim ao longo dessas gerações. Então vivemos numa época boa, maravilhosa de servir a Hashem. Então, enumerados na Mishnah em pauta, Hashem disse que Gilad é minha, Menashe é minha, etc. Que os pecados dessas pessoas são meu fardo. E somente eu. E eu darei um jeito de tolerar os seus pecados para admiti-los no mundo vindouro. Interpretação do Rashi. O dito Gilad é minha é uma referência a Ahaz, que é Acabe, marido de Jezabel, que caiu na batalha de Ramot Gilead. Ele teve além de que teve uma morte terrível, que os cachorros, que ele foi colocado, seu corpo ficou jogado no chão como se fosse de forma desprezível. Isso tornou-se para ele, e a forma como ele foi morto, tornou-se para ele uma expiação. No entanto, não é a expiação para já ir para o mundo vindouro, mas vai sofrer muito ainda no purgatório. Assim também para Menashe e Yarovam. O dito Menashe é uma referência ao rei Menashe, como o próprio nome indica. O dito Efraim é a fortificação da minha cabeça. É uma referência a Yarovam. É uma referência a Yarovam, que era de Efraim. Por mérito de Yarovam ser a fortificação da minha cabeça, o primeiro rei das tribos, tendo sido nomeado por um profeta, ele não irá para o purgatório. Uma colocação diferenciada do Mahashá. Uma colocação, uma interpretação. Por ele ser, o dito Efraim é uma fortificação da minha cabeça,
é uma referência a Jerovam, Jeroboão, que descendeu da tribo de Efraim. O dito Yehudá é meu legislador é uma referência a Ahitofel. Ahitofel era o pai de Batseba. Davi era genro de Ahitofel. E o Talmud diz que Ahitofel morreu na metade dos dias de Davi. Ele viveu 33 anos. Viveu um pouco menos que a metade, é bem certo, é verdade. E Doeg viveu 34 anos, ainda que menos da metade da idade de Davi. Por isso a Torá diz que eles viveram a metade dos dias de Davi. Então, veja, Ahitofel foi o conselheiro de Davi, mas abandonou-o e tomou parte da rebelião de Avshalom. Isso consta em 2 Samuel, capítulo 17. Que descendeu da tribo de Yehudá. Em Terrilim 55:14, Davi chamou Ahitofel de meu compatriota, indicando claramente que, assim como ele, Ahitofel era membro da tribo de Yehudá. Interpretação do Rashi. O dito Moabe é minha pia, é uma referência a Gehazi, que foi afligido com lepra por causa de questões relacionadas à lavagem. Gehazi foi o servo do profeta Elishá. Certa vez o general aramaico Naaman foi acometido de lepra e procurou Elishá para curá-lo. Elishá, que é Eliseu, disse-lhe que a lepra desapareceria depois que ele mergulhasse 7 vezes no rio Iarden. Assim que curou-se, Naamã desejou recompensar Eliseu, que recusou qualquer compensação, e mandou Naamã seguir o seu caminho, sem contar a Eliseu, o seu discípulo Gehazi, correu atrás de Naamã e disse-lhe que Eliseu mudara de ideia e decidira aceitar um presentinho de Naamã de bom grado. E Naamã de bom grado entregou a Gehazi roupas, prata e roupas. O dito sobre Edom eu lançarei a minha trança. É uma referência a Doeg, que era um Rosh Yeshiva, era o líder do Sanhedrin, o Edomita. Sobre Edom eu lançarei a minha trança é visto aqui como algo positivo, que Doeg acabará trancado no Ganeden, Rash. Quanto ao dito Plechet, me proporá amizade, os anjos, ou seja, os malachim, os anjos das cortes celestiais, ministradores, disseram perante o Santo, perante o Eterno, o Criador, bendito seja Ele, o abençoado é Ele, Senhor do Universo, Ribono Shelolam. Se Davi, que matou o filisteu Goliat, e deu aos teus filhos a posse da cidade filisteia de Gate, chegar e contestar que tu permitiste seus inimigos Doeg e Ahitofel, o mundo vindouro, o que tu farás e dirás a Davi, a ele? Hashem respondeu-lhe: incumbe a mim tornar amigos uns aos outros. Incumbe a mim torná-los amigos. Doeg, Ahitofel, Davi, torná-los amigos. São questões
que são de minha competência. É isso que eu deixo aqui com relação a esse assunto, mostrando que Hashem perdoa o culpado, mas não o exime, não o libera da punição. Assim, então, vemos esses reis, irão sim fazer parte do mundo vindouro, mas grande, grande será o seu sofrimento no Guerrinom. Então, nós vemos o Talmud no Tratado de Brachot, o Rabi Zeirá, ele tinha uma certa frequência, um costume de sentar sobre uma fogueira para ver como é que ele estava trabalhando no mitzvah e no estudo da Torá e tefilá. Se estava progredindo. Se ele sentia uma dorzinha do fogo, ele sentava em cima da brasa. Se ele sentia uma dorzinha do fogo, então estava faltando alguma coisa para melhorar, ele melhorava. E aí ele sentava em cima da brasa e a brasa não tinha nenhum poder sobre ele. Então mostra que, se alguém pode dizer assim, mas se os reis vão para lá, então para que eu vou estudar a Torá e praticar mitzvot? Então aprendemos isso a partir do Rabi Zeirá, que a mitzvah, ela vai abrandar o nosso sofrimento no purgatório, tornar mínimo. Isso pode ser feito aqui, nesse mundo. Lá não se pode fazer mais nada. É isso que essa Mishnah, entendeu, abordada aqui nessa Guemará, e quer nos trazer, para que possamos pensar. E essa contradição aparente é só aparente. Não há contradição no Talmud, na Torá oral, na Torá Sheba'al Peh. Se há contradição, se não conseguimos entender, o problema não é no Talmud, não é na Mishnah. O problema está em nós, que não estamos ainda conseguindo entender a grandeza desse assunto. Então é isso que eu deixo para cada um, possa meditar nesse assunto aqui e que Hashem possa falar melhor ao nosso coração. Shalom, shalom e até a próxima.